Amém? Festa das Luzes no domingo que vem. Glória a Deus. Você abriu aí, 2 Crônicas 20. Hoje nós vamos ler somente a oração de Josafá, a partir do versículo 6. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Gostaria de convidar você que pode para se colocar em pé, para podermos ler a palavra do Senhor e orar. E aí depois nós já entramos no texto. Lá diz assim: E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitará nela e nela edificará um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui diz assim: e clamaremos a ti na nossa angústia. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que tu és poderoso e tu és fiel, e o Senhor jamais nos deixará, o Senhor jamais nos abandonará. E o Senhor é aquele que nos ouve. E Pai, aqui nós clamamos a ti, colocamos as nossas vidas diante de ti, e cremos, Pai, que o Senhor é aquele que cuida do nosso coração e abençoa a nossa mente. Por isso nós queremos pensar e buscar as coisas do alto aqui neste momento. O Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos nossos familiares, que nós possamos ver as janelas do céu se abrindo sobre nós, sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que fazemos. Nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque tu és um Deus fiel, tu és maravilhoso e tu és bendito. Clamamos a ti agora aqui, para que o Senhor nos abençoe neste momento da tua palavra, e que nós possamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos, como eu disse, numa campanha de jejum, para sabermos qual é a vontade do Senhor para este ano agora de 2023. A pessoa, quando ela sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida, ela é uma pessoa feliz, porque ela entende aquilo que o Senhor tem para ela, e aquilo que o Senhor tem para as pessoas, aquilo que o Senhor tem para nós, sempre é o melhor. Lá quando a gente olha em Romanos 12, 2, a gente vê a vontade do Senhor para nós, né? Que ela é boa, agradável e perfeita, irmãos. Então, quando nós entendemos e quando nós buscamos a vontade do Senhor, isso realmente nos coloca no caminho das direções, da vontade, daquilo que o Senhor quer para nós. Então isso é algo muito bom para nós, é algo maravilhoso. Mas nesse dia eu gostaria de mencionar algo aqui muito importante, para que a gente fique firme em 2023. E uma vez que você terá, em nome de Jesus, as direções de Deus para a sua vida, você tem que entender algo. Amém? A palavra de Deus, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que as coisas, nos fins dos tempos, elas ficarão difíceis. Nós olhamos alguns textos na palavra de Deus, onde nos mostra que nos finais dos tempos, e nós estamos caminhando para a volta do Senhor, amém? Para o momento que o Senhor vem buscar a sua igreja. Nesse momento, nos finais dos tempos, a palavra de Deus vai nos mostrando que as coisas vão ficando meia complicada. Por quê? Começa a haver uma ação demoníaca sobre a terra. As coisas começam a ser preparadas. Lá em 2 Timóteo 3:1, se você puder abrir lá, a palavra de Deus nos mostra algo lá. Lá em 2 Timóteo 3:1, se você não achou aí,
Eu espero um pouquinho, amém? Se você quiser ler no telão, está aqui também. 2 Timóteo 3:1. A palavra de Deus diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge destes também. A palavra de Deus nos mostra muitos textos, alguns textos sobre as coisas vão ficar complicadas. Lá em Mateus 24:12 fala também do amor. Lá em Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essas condições malignas que vão tomando conta da terra, elas vão gerando no nosso coração cada vez mais angústia. E nesse texto aqui, nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho do nosso Deus, que Ele é um Deus que nos ouve no momento de angústia. Ele é um Deus que nos ouve, e nos ouve também nos momentos de angústia. Aqui, quando nós olhamos aqui, que a terra, diante dessa opressão, o que acontece? As pessoas começam, os nossos corações começam a ficar cheios do quê? Cheios de angústia. Angústia, a palavra angústia, no Velho Testamento, ela tem um significado. Ela se refere à aflição, dificuldade, problema. Aí no Novo Testamento, a palavra recebe mais algumas qualidades que podem representar ali a angústia, que é lugar estreito. Mas resumindo, o que é angústia? Angústia é aquela aflição, como se eu estivesse na frente de um precipício, que algo ruim vai acontecer, que algo está para acontecer. Muitas vezes as pessoas com síndrome do pânico, elas tentam explicar essa angústia que muitas vezes elas sentem e elas não conseguem. A palavra de Deus tem mais de 90 versículos na Bíblia que falam sobre angústia. Esse sentimento que a gente sente. Você pode ver nos dias de hoje, quando a gente começa a pensar, qual vai ser o futuro do meu filho? Vem sobre nós às vezes uma preocupação, não vem? Nós olhamos, estamos diante de algo que a gente não sabe aquilo que vai acontecer. Quando a gente começa a pensar assim, o que vai ser o ano que vem? Você pode ver, a gente pergunta, todo mundo começa a ficar com uma sensação estranha, começa a ficar angustiado. Quando a gente recebe uma notícia, acontece isso. E a gente também vê na palavra de Deus isso acontecendo. Como eu disse, mais de 90 versículos na Bíblia está falando de angústia. Jacó, quando ele fugia de Esaú, a palavra de Deus diz assim, que no momento ali ele estava angustiado. Isso diz lá em Gênesis 35:3. Diz assim, eu vou lendo para vocês para ficar mais rápido, amém? Em Gênesis 35:3 diz assim, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou caminho por onde eu andei. O nosso Deus é um Deus que está junto conosco, irmãos, nesta angústia. Depois nós temos os irmãos de José, quando eles viram José angustiado ali naquele poço antes de ser vendido, que está ali em Gênesis 42:21. Diz assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. José, quando ele foi lançado no poço ali, antes dele ser vendido, o que acontece? Os seus irmãos viam a angústia dele naquele momento, seu coração apertado,
diante de algo que estava para acontecer, diante de algo que estava acontecendo com a vida dele. Nós temos também quando Deus tirou Israel do Egito, porque viu a angústia do seu povo, o povo estava sofrendo. Lá em Deuteronômio 26, 7 diz assim: clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou da terra do Egito, com poderosa mão, e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Ali o povo estava sendo oprimido, estava angustiado, e o Senhor ouviu o clamor do povo. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor te ouve na angústia. Diante das dificuldades, não pense que você está sozinho, que você está abandonado. E por fim, o nosso Senhor Jesus também, tem Davi também, amém? Davi teve vários momentos de angústia. No Salmo 18, 6 diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor, e lhe penetrou os ouvidos. Davi passou por vários momentos difíceis, mas ele fazia o quê? Na sua angústia ele clamava ao Senhor. E por fim, como eu disse, o nosso Senhor Jesus, ele ficou angustiado ali, quando Judas está ali com eles, e ele está para sair, que diz lá em João 13, 21, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus ficou também angustiado, se angustiou, no momento onde as coisas iam acontecer. Quem estava ali no meio, Judas, iria traí-lo. E Jesus estava ali angustiado, porque as coisas precisavam acontecer. Judas tinha que sair dali do meio. E o nosso Senhor, até ele está angustiado ali naquele momento. Irmãos, diante das situações, diante daquilo que vivemos, como eu disse, nós também ficamos angustiados. E nós devemos fazer o quê? Devemos clamar ao Senhor. Como nós lemos lá no texto de 2 Crônicas 20, onde Josafá diz assim: clamaremos a Ti na nossa angústia. Josafá tinha passado por vários momentos. Josafá era um rei, para você que é novo, amém, na fé e não ouviu essas palavras. Josafá era o rei de Judá. E o que acontece? Josafá, ele tinha passado por muitas coisas. No capítulo 17, nós olhamos ele ali, no começo do reinado dele. Deus era com Josafá, o Senhor era com Josafá. O Senhor o abençoava, ele tinha riqueza e glória. As terras ali, os povos em volta de Judá, não faziam guerra contra Josafá, porque eles temiam ao Senhor, porque era claro o poder de Deus sobre Josafá. Existia uma proteção de Deus, e isso livrava ele de muitas guerras. Irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando, e muitas vezes o inimigo está tentando nos atacar, mas às vezes nós nem vemos, e o Senhor está nos defendendo, porque o nosso Deus é fiel e justo, e Ele a todo tempo, Ele nos defende. Então o que acontece? Aí Josafá nós vamos vendo Josafá se posicionando diante de Deus. Chega um momento ali no capítulo 18, onde Josafá faz uma aliança ali com o rei, começa a andar com o rei Acabe. E o que acontece? O rei Acabe era o rei de Israel, eles se juntam, vão para uma batalha, e quase Josafá perde a sua vida. Mas no momento onde ele clama ao Senhor, o Senhor o livra dessa situação, dessa cilada que ele caiu. O Senhor o livra. E de repente, o que acontece? Nessa mesma batalha, Acabe, o rei de Israel, acaba morrendo. E Josafá volta. Só que aí o que acontece? Josafá se posiciona. Ele toma algumas atitudes.
ele começa ali fazer com que o povo, tendo cuidado com que o povo realmente pudesse andar em paz, começa ali colocar os juízes para que os juízes julgassem o povo, levanta os levitas para que não houvesse contenda ali entre os povos, para que as direções viessem de Deus, e Josafá começa a se posicionar. Quando ele se posiciona, agora começa o capítulo 20, onde o quê? O inimigo se levanta. Como já fomos ministrados várias vezes aqui, quando a gente se posiciona, o inimigo se levanta. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser destruído, porque a última palavra vem de quem? De Deus. A coisa pode parecer difícil, a situação pode, diante de nós, parecer que está acabado, a gente pode olhar de repente, olha, o problema está aqui, eu estou vendo, mas realmente a última palavra vem de Deus. Então que você entenda, independente da situação que você está vivendo, a última palavra vem de Deus. É como nós olhamos, como vai ser o nosso amanhã. Nós temos que entender que a última palavra vem de Deus. E aqui, irmãos, diante desse momento, e Josafá começa a clamar aqui, o inimigo vem contra ele, e aqui a partir do versículo 6 nós temos a oração dele. E quando nós olhamos aqui, ele dizendo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, a pergunta para hoje, a pergunta para esse culto, o que é? Como nós devemos agir em momentos de angústia? Como nós devemos nos comportar em momentos de angústia? Nós devemos parar? Nós devemos agir como? Nós devemos correr? Nós devemos nos desesperar? Como nós devemos agir no momento de angústia? Como eu disse, o momento de angústia é aquele momento que nós chegamos, como exemplo, quando a gente chega na beira de um precipício, e dá aquele aperto no nosso coração, daquele aperto porque a gente olha e fala assim, olha a altura, a gente fica, esse sentimento mais ou menos. Mas como eu devo agir diante desses momentos? E como eu disse, às vezes nós recebemos uma notícia que o nosso coração fica apertado. Às vezes nós pensamos no futuro do nosso filho. Às vezes nós estamos com uma situação no nosso casamento. Às vezes nós vivemos algo e eu olho, penso assim, como vai ser lá na frente? E às vezes vem essa angústia sobre nós. Mas como que eu devo agir? Eu devo deixar de lado o abismo e devo olhar para o Senhor. Eu devo pôr os nossos olhos, eu devo pôr os meus olhos no Senhor. Porque se eu ficar olhando para o abismo, se eu ficar buscando aquilo, querendo respostas em situações naturais, se eu ficar contemplando o problema, eu vou viver o problema. Mas quando eu coloco os olhos no Senhor, eu deposito toda a minha esperança no Senhor. Lá no versículo 12, de 2 Crônicas 20 mesmo, chegou um momento que Josafá dizia assim, nós não temos força, amém? Como está escrito ali, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, isso é a coisa mais importante que eu tenho que entender. Que nesses momentos de angústia, os meus olhos têm que estar no Senhor. Nos momentos onde eu ouvir algo, que o meu coração vai ficar apertado, os meus olhos têm que estar no Senhor. E eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui que você entendesse algo. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que Ele te ama e não te deixará na aflição. Você pode abrir lá em Romanos 8, 35? A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos garante isso. Em Romanos 8, 35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia?
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Irmãos, eu creio aqui eu creio que o amor de Deus, eu creio que Deus amou Josafá naquela hora e enviou uma resposta ali para tirar ele da angústia. Quando a gente olha no versículo 14 de 2 Crônicas 20, a gente vê aquela situação que veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel e ele começou ali a falar em nome do Senhor. Veio o quê? Veio a resposta do Senhor. O nosso Deus, Ele nos ama e Ele não nos deixará na aflição. A palavra de Deus mostra que o Senhor realmente, na nossa angústia, Ele nos socorre. E diz assim, o que nos separará do amor de Deus? E como Josafá teve aqui, diante dessa busca, diante desse momento, desse clamor, na angústia, ele teve o quê? Teve uma resposta. O versículo 14, quando Jaziel se levanta, que veio o Espírito do Senhor, é uma resposta de Deus sobre aquilo que ele estava clamando. E nós temos que entender que o nosso Deus é aquele que responde, é aquele que nos traz a resposta correta sobre a nossa vida. Eu creio que você está buscando muitas respostas para a sua vida, para direções com seus filhos, sobre aquilo que você está falando, sobre aquilo que você tem planos, e o nosso Deus tem resposta para você. É somente você crer e clamar, entender que o Senhor te ama e Ele tem prazer em responder aquilo que você tem buscado. Mas nós precisamos clamar. O nosso Deus tem resposta. Às vezes nós estamos buscando, como nós temos feito, buscando as direções do Senhor para 2023, mas às vezes nós estamos buscando direções para os nossos filhos. Estamos buscando, de repente, direções sobre uma enfermidade que eu tenho, o que eu devo fazer, o que é melhor. Eu já fui em vários lugares, mas as coisas não têm andado. O nosso Deus é aquele que tem resposta para você. E quando você tem essa resposta, você começa a avançar. Quando você tem essa resposta, você começa a viver algo sobrenatural, irmãos. Você tem paz. Você entende que quando você vê uma resposta do Senhor, você começa a entender que o Senhor está falando com você? Porque o nosso Deus é aquele que fala conosco, mas da maneira dele. E quando a gente ouve essa resposta, isso traz paz ao nosso coração. Lá em Filipenses diz assim, que o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, e essa paz ela guarda o nosso coração e a nossa mente, a palavra de Deus diz. Porque o nosso Deus é aquele que responde, irmãos. E quando a gente começa a ouvir Deus falando, a gente fica, assim, a gente começa a ficar animado, a gente começa a vir um vigor sobre nós. E quanto mais a gente ficar assim empolgado, mais Deus vai falando. Eu já contei para vocês um tempo atrás, teve um momento que eu olhei e falei assim, Senhor, o Senhor sempre falou comigo, sempre acontece algo, e não acontecia, e tinha uns dias aí que não estava acontecendo nada, e de repente, eu já contei isso, contar para os novos aqui, mas um dia eu brequei no semáforo, e um homem olhou para mim assim, falou assim, oi pastor, tudo bem? Aí eu falei, Senhor, quem que é esse homem aí? Da igreja que foi parar numa condição assim, está pedindo, e ele todo, assim, com as roupas rasgadas, numa condição assim, que precisava de ajuda, e ele disse assim para mim, oi pastor, aí eu falei assim, oi irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, você tem que orar mais por mim. Eu falei, misericórdia, está me pondo um peso ainda. Aí eu falei, como que esse homem... Aí eu falei assim, às vezes ele... E eu não estava de terno, nada, algo que chamasse atenção, mostrando que é um pastor, de repente com um brochezinho, alguma coisa, não sei, com alguma vestimenta. Imagina, eu estava de camiseta, todo normal. Aí para ajudar, eu falei assim, porque a nossa mente começa a falar o quê? A nossa mente começa assim, esse cara, ele deve ter
sei lá, achou o meu penteado, né, de pastor, não sei, achou alguma coisa em mim, e, né, e tal, alguma coisa. A gente começa a lutar contra as respostas de Deus. Aí, de repente, ele olhou para a Elaine e falou assim para ela: oi, pastora. Eu falei: misericórdia, irmão. Como que reconheceu ela também? Ela estava do meu lado. Aí eu falei assim: não, é alguma coisa, né? Eu falei: esse irmã deve ser uma pessoa da igreja mesmo. Dei a volta, entrei ali no McDonald's, peguei um lanche, fui lá levar para ele, né? Brequei um pouquinho antes, chamei ele, falei: preciso fazer alguma coisa. E fui ali para conversar com ele e perguntei para ele: de onde você me conhece? Ele: não te conheço? Eu falei: ai, meu Deus. Aí dei o lanche para ele ali, conversei um pouquinho, mas amados, é Deus falando conosco. Deus queria, eu acho, né, tenho quase certeza disso, mas Deus queria usar a minha vida para abençoar a vida desse irmão que estava ali, dessa pessoa. Queria usar a minha vida. Essa é a resposta. Mas às vezes nós achamos que a resposta fica somente nas coisas, nas coisas que nós queremos. E até citei um dia, que alguns dias antes a gente estava indo para São Paulo, e eu tinha visto um carro super esportivo, né, numa plataforma, naqueles guinchos de plataforma, e assim, nós ultrapassamos esse carro assim, eu falei para ele: olha que carro bonito, né? Aí, que bênção. Aí daqui a pouco, a gente foi embora, daqui a pouco estávamos chegando em São Paulo assim, cruza um outro carro igualzinho, da mesma cor, andando na nossa frente. Eu falei: Elaine, acho que Deus está querendo falar comigo. Ela já falou assim, né, pode parar. Né, você vendo, já cortou a resposta de Deus. Talvez Deus queria me dar, né, eu não ia comprar, mas já cortou. Mas amados, mas aí fica fácil, né? Aí eu já estava empolgado, né, querendo, Deus está falando mesmo. É a segunda vez, mas com essas coisas isso fica fácil para a gente. Mas Deus, Ele nos responde. Mas nós temos que abrir o nosso coração e deixar Deus fazer o quê? Deixar Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. Deixar Deus fazer a vontade dEle diante de nós. Não aquilo, porque muitas vezes nós queremos ouvir a resposta que nós queremos da nossa vontade, não da vontade de Deus. Irmãos, entenda uma coisa, abra o seu coração e se abra para o Senhor, e a resposta do Senhor sempre vai ser a melhor coisa para você, porque Ele é poderoso, e você tem que crer e viver isso. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse é que você procurasse ver se há algo, uma das coisas que Josafá fez também, que nós precisamos para que realmente a gente deixe de olhar para o abismo e foque os nossos olhos no Senhor, é que a gente tem que procurar ver se há algo errado na nossa vida, se há algo errado dando legalidade para o inimigo. O que Josafá fez? Josafá, ele pegou, ele analisou e ele tinha tirado os ídolos. Quando a gente olha lá em 2 Crônicas 17:6, diz assim que ele tirou os ídolos dali. Ele começou a se preocupar: olha, eu vou tirar aquilo que está realmente dando errado, aquilo que pode estar impedindo a bênção, eu estou me posicionando. Então a gente tem que tirar aquilo, muitas vezes, que dá legalidade para o inimigo, para que Deus possa fazer e agir na nossa vida. Lá em Deuteronômios Deuteronômios capítulo 4, ali a gente tem uma exortação ao povo ali. E quando a gente vai vendo Deuteronômios 4, no versículo 27, ali está falando um pouquinho do exílio do povo de Israel. Depois a gente vai olhando no versículo 28, está falando dos ídolos também, porque a idolatria era um dos principais dificuldades do povo. E depois a gente olha no versículo 29, onde tem ali, se a gente buscar, né, se eles buscassem, o Senhor os atenderia. E depois no versículo 30 de Deuteronômios 4, diz assim: quando estiveres em angústia,
e todas essas coisas te sobrevierem, né? Nós sabemos que antes tem várias coisas, como eu acabei de citar, só por cima os versículos aqui, e uma das coisas era idolatria, né? Aí diz assim, quando essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem destruirás, nem se esquecerá da aliança que fez a seus pais. Josafá, ele estava em paz, irmãos. Quando ele entra e clama aqui ao Senhor na angústia, ele diz que os seus olhos estavam focados no Senhor, mesmo sem saber o que fazer, mesmo olhando e não tendo força para reagir quando o inimigo, ele estava em paz. Porque, como eu disse aqui, ele tirou todos os ídolos, ele levou os juízos levitas, ele estava fazendo a restauração espiritual de Judá, daquela nação. Por isso nós temos que examinar as nossas vidas, procurar ver se não existe nada que está impedindo a bênção de chegar na nossa vida, se não existe nada que está de errado e entrou na nossa vida. Tem várias situações no nosso dia a dia, coisas que vão acontecendo, que vão entrando na nossa mente. Outro dia eu estava num local esperando para ser atendido e estava tocando uma música lá. Uma música, um batidão lá, né? Acho que era um funk, eu não lembro. Coisa. Irmãos, a gente fica naquele ambiente ouvindo, daqui a pouco o meu pezinho estava assim, ó. Aí você fala, misericórdia, vou arrancar o pé. Porque a gente começa a ouvir, aquilo começa a influenciar a gente. É verdade. Aí você já pensou, aí você vem para a igreja cheio de tudo aquilo que o mundo colocou na sua mente. Como que você vai receber algo? Isso começa a entrar na gente, aquilo começa, né, bobeou, tomara que a gente não comece a cantar, né? Mas aquilo começa a influenciar, começa a encher a gente. Do que a gente está se enchendo? Lá fora toda hora, palavras de desânimo. Todas coisas contrárias à vontade de Deus, porque a palavra de Deus tem o quê? A palavra de Deus tem um ânimo para você, e se você se encher das coisas do mundo, você não vai receber disso. Então eu preciso analisar e entender, olha, essas palavras que estão dizendo sobre a economia, sobre a minha vida, não vai chegar isso, em nome de Jesus. Repreende e não participa junto, a coisa está difícil. Não está, irmãos. Quebra as palavras, às vezes nós nos alimentamos, as coisas vão entrando na nossa mente e a gente acaba declarando, porque o nosso coração fica cheio e a nossa boca começa a soltar aquilo que está cheio o nosso coração. Então nós temos que vigiar, nós temos que analisar a nossa vida e ver se há algo de errado se existe algo de errado em nós, para que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E deixa eu dizer para você, irmãos, independente da situação que você está passando, você é aquilo que a palavra de Deus diz. Você não é aquilo que o mundo disse para você. Amém? Você é aquilo que a palavra de Deus disse para você. Os seus filhos são aquilo que a palavra de Deus diz. E está existindo algo ao contrário. Pode aplaudir ao Senhor. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso. Viver aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é o meu norte, é a minha direção, independente daquilo que você fez. Amados, Josafá errou muito aqui. Ele se aliançou com Acabe. Ele se aliançou ali com um homem que era perverso, que matava os profetas de Deus, mas o nosso Deus é um Deus que nos permite recomeçar. Então, independente daquilo que você já fez de errado, hoje o Senhor diz para você assim, Ele estende as mãos para você e quer te colocar em pé de novo. Esse é o nosso Deus, Ele tem prazer em ver os seus filhos de pé. Nós temos que entender isso e viver isso a cada dia mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Ele é fiel e bom. Outra coisa que eu gostaria que você aprendesse aqui,
é que a gente tem que aprender, né, com aquilo que acontece. Você deve aprender com aquilo que acontece na sua vida, para dar testemunhos e confortar os outros. Você já passou por tantas situações, por tantas coisas. Irmãos, você já teve tanto livramento, Deus já fez tanta obra em você. Para que é isso? É para você aprender e dar testemunho e confortar os outros. Eu gostaria de ler com você aqui o texto de 2 Coríntios 1, versículo 4. 2 Coríntios 1, 4. Amém? Se você não abriu, está no telão aí. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, Deus fez algo com você, não fez? Deus já fez algo, você já lutou, você já passou por muitas lutas, por várias situações, e Deus já operou milagres sobre a sua vida. Deus já te consolou. Agora, nós temos, com aquilo que nós aprendemos de Deus, nós temos que fazer isso agora com o próximo. Nós temos que fazer isso agora com as novas vidas. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar caído. Deus não te chamou para você ficar, olha, eu já recebi, agora a minha vida é essa. Não, Deus te chamou para fazer a obra de Deus. Você, quando tem oportunidade, você leva o amor de Deus, você testemunha aquilo que Deus fez com você. Deus nos chamou para isso. Josafá estava firme nos testemunhos dos seus pais, na palavra de Deus, e tudo aquilo que ele ouviu no passado. Agora esses testemunhos dele fortaleceu ele para que ele fizesse isso, para que ele conduzisse o povo de uma maneira correta, trazendo o quê? Uma restauração espiritual. Esse é o nosso Deus que nos ouve no momento de angústia. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já passamos, nós temos que colocar isso em prática agora. Eu tenho certeza que você já ouviu que Deus pode todas as coisas. Eu tenho certeza que você já ouviu que Deus pode restaurar o seu casamento. Eu tenho certeza que você já ouviu e já viu testemunhos de tudo aquilo que Deus fez curando uma pessoa enferma. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender com isso e colocar isso em prática, orando pelos enfermos. Quando alguém disser para você que não tem mais jeito, você vai falar para a pessoa assim, coloque os seus olhos no Senhor. Obrigado. Coloque os seus olhos no Senhor, porque no nosso Deus está o quê? Está a nossa esperança, irmãos. Coloque os seus olhos no Senhor. Se a gente olhar para a gente poder encerrar, que já está quase na hora, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, nós temos ali Davi voltando, não precisa abrir, nós temos ali Davi voltando, Davi chegando a Ziclag. Ele está voltando de um momento que eles iam ter uma batalha ali, e ele está com homens amargurados ali. E no momento que eles chegam ali, eles encontram Ziclag queimada, e as suas mulheres, os filhos, as suas coisas, foram todas essas coisas levadas. E o texto diz assim, em 1 Samuel 30, a partir do versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por sua causa, de seus filhos e de suas filhas.
Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amados, aqui nós temos uma situação que Davi, ele se angustiou muito. Os homens que estavam com ele eram aqueles homens amargurados que a palavra de Deus diz. E esses homens estavam se levantando contra ele e queriam apedrejá-lo. E ele ali, esses homens e Davi, eles choraram, como nós acabamos de ler, até não terem mais forças. Que situação difícil, não é? Mas a palavra de Deus diz assim, que eles se reanimaram em quem? No Senhor. Davi se reanimou no Senhor. E quando ele se reanimou no Senhor, ele se posicionou. E ele colocou-se a buscar ao Senhor. Vamos buscar as direções. Verificaram, Senhor, nós devemos perseguir o inimigo? Devemos. Nós vamos alcançar? Vamos. O Senhor ia respondendo. E eles iam tendo a resposta. E ali no caminho eles encontram por acaso um egípcio ali, um homem que ajuda eles a localizarem aqueles que levaram as suas famílias. Por acaso, não é por acaso, irmãos. As coisas com Deus, nada acontece por acaso. Você não está aqui essa manhã por acaso. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui para louvar e adorar ao nome do Senhor e ouvir a voz dEle, porque toda a honra e toda a glória são dadas ao Senhor. Então Deus sempre tem algo maravilhoso. E Davi persegue ali aqueles homens, alcança, recupera tudo e tem a vitória. Como aconteceu aqui com Josafá. Josafá, quando eles clamaram aqui, na angústia deles, nós sabemos que a palavra de Deus, se a gente continua lendo o capítulo 20, que eles não precisaram pelejar ali. A batalha foi o Senhor que lutou. E realmente, quando eles começaram a cantar, eles até foram para a batalha, para você ver como é estranho, né? Como Deus tem uma maneira de agir. Porque Deus podia falar assim, ó, não, nem se prepara, eu já venci, e todo mundo ia ficar de boa. Não, o povo teve a sua parte. Eles foram, se posicionaram, começaram a ir para a batalha, começaram a cantar. A palavra de Deus, como nós já ministramos, no momento que eles começaram a cantar, houve uma confusão, o inimigo, todos morreram. Quando eles chegaram na batalha, todo mundo já estava vencido ali. É assim que o nosso Deus está agindo. Nosso Deus é bom, irmãos, e Ele nos ouve no momento de angústia. Pode fechar a sua Bíblia, a palavra de Deus. Eu gostaria de orar com você, diante dessa situação, e que você entendesse, que agora nós vamos orar, nós vamos clamar ao nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que é fiel e justo e trouxe você aqui essa manhã. Essa é uma maneira de que nós devemos estar diante dos momentos de angústia. Porque quando nós clamamos ao Senhor, o sobrenatural acontece sobre a nossa vida. E como eu disse, nós entramos num campo que nós começamos a viver o sobrenatural. Mas se eu deixar e começar a olhar para a minha angústia, para aquilo que eu já passei, se eu começar a olhar para os meus problemas, eu não vou entrar no sobrenatural. E como eu disse para você, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você já disse, o nosso Deus é aquele que nos permite recomeçar. Ele estende a mão para você, e Ele está dizendo para você assim, filho, eu tenho algo maravilhoso para você. Eu quero te colocar de pé, eu quero que você viva a minha alegria, não a sua alegria. Eu tenho uma coroa para você. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades, quando ele já está mais velhinho, lá em Timóteo a gente vê isso, quando ele já está no final da sua vida, ele diz assim, olha, nos meus julgamentos muitos me abandonaram, mas eu já estou aqui no fim, e os meus olhos agora estão numa coroa que tem preparada para mim, em algo que o Senhor tem para mim.
Então, independente da luta que nós passamos, o nosso Deus sempre tem algo maravilhoso para nós. E Ele nos ouve no momento da nossa angústia, porque eu olhando daqui, eu não sei aquilo que você está passando. Os medos que você tem no seu coração, talvez, que te levam a ficar angustiado. Eu não sei, quando você olha aquilo que você tem clamado pela sua família, pelas coisas, mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus, o nosso Deus, tem algo bom para você. E que se você abrir o seu coração e entrar nesse campo do sobrenatural, as coisas vão acontecer sobre a sua vida. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você, talvez que está enfermo, porque eu gostaria de clamar ao Senhor para que Deus abençoasse a sua vida. Porque esse é o nosso Deus, que nos ouve também nos momentos de angústia. E eu gostaria que todos agora fechassem os olhos. Gostaria de convidar os levitas para vir aqui, que nós vamos louvar ao Senhor. Mas gostaria que, durante um tempinho, todos fechassem os olhos. E gostaria que você, independente da situação, de repente você sentiu esse aperto por estar chegando o final do ano, mas que você que está precisando de um toque do Senhor, que você erga a sua mão aí, onde você está agora. Amém. Pode erguer. Pode erguer. Aleluia. Erga a sua mão. Eu gostaria, fique com a sua mão erguida. Eu gostaria de agora convidar os pastores, os presbíteros, os diáconos que estão aí perto, que você colocasse as mãos nessas pessoas e orasse por essas pessoas. Fique com as suas mãos levantadas. Alguém vai colocar a mão sobre você. Irmão, essa mão levantada agora, continue com a sua mão levantada. Essa mão levantada agora é uma mão que significa agora um clamor do Senhor na angústia. E irmãos, como diz na palavra de Deus aqui, eu creio que o sobrenatural vai acontecer. Os diáconos também podem orar, tem mais pessoas com as mãos levantadas. Cheguem próximos dessas pessoas, coloquem uma mão sobre elas e declare a palavra de Deus. Pai, nós clamamos a Ti por esses nossos irmãos, para que eles sejam socorridos neste dia, Senhor, onde eles se posicionam e clamam a Ti, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha e restaure, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. O Senhor traga de volta a alegria que foi roubada. A unção, Senhor, venha sobre a vida desses nossos irmãos, trazendo, Senhor, a Tua paz e o Teu poder. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Tem mais gente aqui, precisava de mais gente desse lado, tem muita gente com a mão levantada aqui. Pode declarar as palavras e já passar por próximo. Os diáconos podem se levantar. Amém? Pode ir nas pessoas, toquem nas pessoas, declare que os milagres aconteçam sobre esses nossos irmãos. Abençoe, irmãos, essas pessoas que estão. Você que recebeu oração, pode ir baixando sua mão. Precisamos dos diáconos aqui, pode vir os diáconos, tocar nas pessoas. Declare que em nome de Jesus você seja curado. Irmãos, nós temos muitos testemunhos. Nós nem gostamos de ficar falando sobre isso, mas nós precisamos para que em nome de Jesus, para que você receba do milagre do Senhor. Pode tocar os diáconos, as pessoas que estão aí, esses irmãos que estão com as mãos levantadas. Assim que você for tocado, abaixe sua mão para nós sabermos quem já recebeu oração. E que essa história sua, irmão, seja mudada. Que você possa testemunhar, a sua história mudou. Os milagres aconteceram. Você foi liberto. Você foi realmente protegido pelo Senhor. E os milagres aconteceram. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Que você receba isso no seu dia a dia, na sua vida. Os pastores podem continuar orando, nós vamos adorar ao Senhor para podermos encerrar aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Você que pode, fique em pé, adore ao Senhor, irmãos. É tão bom a gente poder adorar ao Senhor.
E como eu disse, como o povo fez no meio da adoração, quando eles cantaram, os inimigos caíram, Deus começou a agir. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Oh, oh, oh.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, nós esperamos a Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. E, Senhor, como é bom nós temos a certeza, Senhor, de que Tu és aquele que nos restaura, Tu és aquele que cura, Senhor, Tu és aquele que nos renova, Tu és aquele que abre as janelas dos céus, que as coisas começam a se mover, e como é bom nós podermos entrar, Senhor, debaixo, Senhor, do Teu poder, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, e vivermos, Pai, o Teu sobrenatural. Queremos andar no Teu sobrenatural, queremos andar, Senhor, de acordo com a Tua palavra, e Pai, queremos nos posicionar diante de Ti, Senhor, que nos momentos de angústia nós possamos clamar a Ti, e nós já sabemos que o Senhor nos ouvirá, que o Senhor nos atenderá. Tu és aquele, Senhor, que é fiel e justo, o Senhor jamais muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e nós, Senhor, de acordo com tudo aquilo que o Senhor já fez sobre nós, nós não queremos ficar parados, nós queremos testemunhar o Seu amor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, olharmos para as nossas vidas, e tudo aquilo que não Te agrada, nós queremos retirar, porque nós queremos provar aquilo que é Teu, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem muitas coisas para fazer sobre nós, para usar as nossas vidas, e nós dizemos aqui, eis-nos aqui, Senhor, faça a Tua vontade em nós, Pai, nos momentos difíceis, quando nós não sabemos aquilo que fazer, quando nós olharmos e não termos forças para reagir, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, porque é do alto que vem o socorro, e nós queremos declarar e viver tudo aquilo que está na Tua palavra. Nós somos aquilo que o Senhor diz, nós somos aquilo que o Senhor quer, nós queremos a Tua vontade sobre nós. Nós Te agradecemos por essa manhã, Te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Que o Senhor guarde, Senhor, os nossos irmãos aqui de volta para suas casas, que eles tenham um domingo abençoado, debaixo do Teu poder e debaixo de tudo aquilo que o Senhor quer fazer sobre a vida deles, que eles recebam toda sorte de bênção, as Tuas maravilhas e o Teu poder. É o que nós clamamos, Senhor, e Te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Deus é bom.